Tem horas que você começa a comer e não consegue mais parar, ou não consegue se controlar, sente que nunca é o suficiente. Às vezes, inclusive, enquanto está comendo, já se sente angustiada e depois vem aquela culpa intensa, com toda aquela força, fazendo você se arrepender, se sentir mal, se sentir frustrada com o que aconteceu. Passar por isso é muito difícil. Ninguém entende. Conviver com compulsão alimentar é delicado, porque as pessoas acham que compulsão é preguiça, as pessoas acham que compulsão é falta de vontade, é desleixo, e as pessoas também dizem que é só você se controlar para resolver a situação. E enquanto as pessoas julgam e mandam você se controlar, elas não estão entendendo o quanto isso é difícil. Elas não estão entendendo que você também quer controlar, que você também quer resolver essa situação, porém não consegue, porque é mais forte do que você. Parece que te domina, parece que te controla, que conduz todas as suas escolhas. E talvez você, nesse momento, esteja me ouvindo e esteja entendendo o que isso tudo significa. O que essa situação quer dizer na vida de alguém que come compulsivamente. E talvez, e se estiver buscando uma solução, uma forma de lidar melhor com essa situação, acompanhe aqui essa conversa comigo. Eu sou a Gladys, sou nutricionista. Seja bem-vindo à minha página, bem-vinda à minha página, aos meus canais, Nutrir Descomplicando. Aqui eu falo de emagrecimento, de uma forma descomplicada para auxiliar você nesse seu processo, aplicando soluções já diariamente a partir do que eu trago aqui. Então a nossa conversa de hoje, ela é sobre compulsão alimentar. E eu convido você que estiver assistindo nesse momento a compartilhar essa live, essa conversa com outras pessoas que você saiba que também passam pela compulsão alimentar, que também enfrentam essa situação, para que juntos nós possamos ajudar mais e mais pessoas, tá bem? E por que eu trago esse assunto, gente? Eu já vivi a compulsão, tá? E é um assunto um pouco delicado até pra mim, é um assunto que eu nunca falei abertamente, é um assunto que nem na minha família eu coloco, porque eu entendo o quão complexo é tudo isso, né? E na verdade, ainda hoje, eventualmente, eu convivo com a compulsão, né? Eu não tenho mais aquela resposta do comer compulsivo, porque eu fui aprendendo ao longo dos anos, né, quais são os meus gatilhos, eu fui entendendo como que essa compulsão acontece na minha vida, quando que ela se apresenta, quais são os efeitos, e com isso eu consigo manejar esses momentos no meu dia a dia, no meu cotidiano, tá? Então, eu já passei por muitos episódios compulsivos, onde eu começava a comer e não conseguia mais parar, onde eu comia tudo que tivesse na minha frente em quantidades muito grandes e só conseguia parar realmente quando quando o corpo não aguentava mais, sabe? Quando a barriga ficava cheia, quando doía e realmente quando não entrava mais comida, quando não conseguia colocar nada pra dentro. Isso começou lá na adolescência, né? Começou na adolescência e foi se desenrolando para a vida adulta também. E depois que eu tinha os episódios compulsivos, obviamente eu sentia muita culpa. Me sentia fracassada, me sentia incapaz, me sentia arrependida. E aí eu acabava tentando alguma solução restritiva. Não, uma dieta, ficar sem comer, enfim, né? A gente vai conversando um pouquinho mais a respeito disso, então. O fato, gente, é que em relação à compulsão, a gente tem até uma diretriz, a diretriz da ABESO, que é a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica,
que traz a compulsão como um transtorno alimentar, né? O TCAP, o transtorno da compulsão alimentar periódica. E esse é, segundo a ABESO, o transtorno alimentar mais comum e mais presente também na obesidade. Não significa que a compulsão ela não se apresente, por exemplo, em pessoas com um peso considerado adequado ou consideradas magras, porque é um transtorno alimentar. E um transtorno alimentar, ele pode se apresentar para qualquer pessoa, em qualquer peso que ela se encontre. Porém, quando se desenvolve a obesidade, geralmente a compulsão, ela é algo que se apresenta, algo que está presente, tá? Muito comum, então, nas pessoas com obesidade, nem todas também pessoas com obesidade vão ter compulsão, mas é muito comum. Ou seja, a maior parte das pessoas diagnosticadas com transtorno alimentar, com transtorno da compulsão alimentar periódica, que é a compulsão que a gente vai falar hoje, elas estão vivendo a obesidade, né? E aí a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é a compulsão alimentar, né? Então, como eu disse para vocês, esse é um transtorno alimentar e esse transtorno alimentar da compulsão é definido como o comer sem controle, comer muito, 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 muito rápido, em grandes quantidades enormes mesmo, mais ou menos num período, por exemplo, de 2 horas, uma quantidade absurda de comida, que muitas vezes poderia ser uma refeição de um dia inteiro, ou até mais do que isso, concentrada em apenas 2 horas. E principalmente alimentos com muita densidade calórica, alimentos muito calóricos, com muita gordura, muito açúcar, ricos, né, em gorduras e em açúcares. E geralmente na compulsão a gente come sem fome. Então a gente come alimentos muito gordurosos, ricos em açúcares e gorduras, numa quantidade muito grande, num curto período de tempo, até 2 horas, sem controle e sem ter fome, tá? E muitas vezes, gente, o compulsivo ele prefere comer sozinho, porque sente vergonha da quantidade de comida que tá sendo ingerida, né? E esses comportamentos, os comportamentos compulsivos, eles são associados também, depois de um episódio de compulsão alimentar, quem passa por isso sabe, que a gente acaba associando ao que eu disse antes, que eu sentia também. A culpa, ao fracasso, ao medo de nunca conseguir controlar, a frustração de ter feito aquilo mais uma vez, porque as pessoas julgam que falta autocontrole. Então, quando a gente se vê nessa situação, quando a gente se vê assim, a gente acaba se sentindo mal e julgando também que precisava ter tido mais controle. E não é bem assim. A compulsão alimentar, ela é algo muito sério. É um transtorno alimentar que precisa, sim, de tratamento. E eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre as características desse transtorno e de quais as formas de tratar também, tá? Tô falando sobre a compulsão, né? A compulsão alimentar. E dizendo o quão sério é e o quanto as pessoas não entendem o que é ser compulsivo, o quanto as pessoas acham que é muito simples de resolver e não é. É algo que transcende a força de vontade, é algo que vai além do tal do autocontrole. Então, se vocês quiserem compartilhar essa live também com os contatos de vocês, com as pessoas que vocês conhecem, acho que pode ser muito positivo para todos, né? E muitas vezes, por que o compulsivo prefere comer sozinho, como eu disse antes? Pela vergonha da grande quantidade de comida ingerida e pela sensação de frustração e fracasso que ele sente quando está fazendo aquilo. Na compulsão alimentar, gente, esse comportamento de comer grandes quantidades de comida, sem controle, sem ter fome, ele vai acontecer várias vezes na semana. Então pode acontecer, por exemplo, 3 episódios até 10 episódios ou mais em uma semana, por exemplo, tá?
E as mulheres, elas acabam sendo muito mais afetadas pelo transtorno da compulsão alimentar periódica do que os homens. E um dos efeitos colaterais, um dos efeitos físicos da compulsão alimentar são as doenças crônicas, como a hipertensão, diabetes, os cálculos, a hipercolesterolemia, devido ao excesso de peso que a gente vai ganhando a partir desse comportamento disfuncional trazido pela compulsão alimentar. E por que eu falo em efeitos físicos? Porque como a compulsão alimentar ela é um transtorno, já existem também problemas, consequências emocionais envolvidas, né? Psicológicas, emocionais. Então, além disso, ainda vai ter os efeitos físicos. E isso não é para julgar, tá, gente? Porque, como eu expliquei, eu também já passei por isso. A questão é que eu fui aprendendo a manejar essa compulsão, né? Então, olha que interessante isso. As pessoas com baixa autoestima ou com preocupação excessiva em relação ao próprio corpo, ao peso, ao corpo, à estética, ou com histórico de obesidade na família, ou com histórico de transtornos alimentares na família também, ou que passaram por abusos na infância, elas vão vão ter maiores chances de acabar desenvolvendo o transtorno da compulsão alimentar periódica, tá? E no desenvolvimento desse transtorno da compulsão alimentar, existem muitas questões emocionais, como eu disse, já envolvidas. E que muitas vezes a pessoa que está passando pela compulsão, ela não conhece, ela não entende, ela não sabe que existem, né, essas questões emocionais envolvidas. Então, nesse contexto, quando a gente não sabe quais são os gatilhos, quando a gente não sabe o que desencadeia a nossa compulsão, a gente vai vivendo isso, vai vivendo essa situação, vai vivendo esse contexto, e o que acontece, gente, é que vai tomando força, né? Então a gente vai, esses episódios eles vão se repetindo, isso não é intencional, porque como eu disse no início, né, as pessoas julgam muito a compulsão alimentar, acreditando que é só ter autocontrole. Elas não entendem que quem está passando pela compulsão alimentar, o que ela mais quer é ter controle, e ela não consegue, justamente porque existem esses fatores também emocionais envolvidos, né? E isso é importante de se identificar, porque a partir da identificação a gente consegue trabalhar também. Porque no momento que se busca a comida, a gente está buscando por uma sensação de prazer e bem-estar. Então acontece toda uma sinalização hormonal, fisiológica, que vai buscar o prazer e o bem-estar no alimento, porque o alimento ele é uma forma rápida e eficaz de trazer isso. E por isso não é tão simples lidar com a compulsão alimentar, não é só força de vontade, não é só autocontrole, não é só faça isso dar certo. Existe toda uma estrutura fisiológica envolvida nisso, emocional envolvida nisso. E o diagnóstico do transtorno da compulsão alimentar periódica, como eu disse antes, não são só pessoas obesas que têm o transtorno da alimentação, da compulsão alimentar. Pessoas magras, pessoas com peso considerado adequado, também podem sofrer desse transtorno da compulsão alimentar. E esse diagnóstico da compulsão alimentar, que precisa ser feita por profissionais capacitados, tá? Ele pode vir associado também com, por exemplo, depressão, fobia social e outros distúrbios, né? Outros transtornos. Por isso que não é tão simples de resolver. Por isso não é que você não queira ou não consiga. Não é só uma questão de controle, de autocontrole, não é só uma questão de fazer uma dieta para resolver. Não é uma questão de compensação, então hoje eu comi demais, amanhã eu vou compensar fazendo jejum ou dieta ou restrição. Não é, porque esses episódios eles vão acontecer, transtorno da compulsão alimentar periódica. Esses episódios compulsivos, eles vão acontecer periodicamente, de 3 até mais de 10 episódios semanais de compulsão alimentar. Então, o tratamento do transtorno da compulsão alimentar, ele vai se fazer a partir da psicoterapia,
a partir da farmacoterapia, em alguns casos, e do acompanhamento nutricional. E nesse acompanhamento nutricional vai se realizar um trabalho de educação e orientação nutricional focada e voltada para buscar melhorar, né, a incidência desses episódios, reduzir esses episódios ou lidar com esse episódio. Quando acontece um episódio, como que eu vou lidar com ele, o que eu faço nesses momentos? A gente não pode, no acompanhamento nutricional voltado para a compulsão alimentar, ficar focando em perda de peso, em perda de quilos e em dieta, porque isso não vai funcionar. Inclusive, gente, pode piorar o quadro compulsivo, tá? Porque ficar dizendo não, cortando coisas, tomando medicamento, fazendo dieta, não vai ter um efeito positivo no longo prazo. Inclusive, principalmente na questão dos medicamentos. A farmacoterapia, ela entra como um tratamento complementar da dietoterapia, da nutrição ou da psicoterapia. Porque o transtorno da compulsão alimentar, ele exige todo esse tratamento multidisciplinar. Então, quando a gente pensa que só tomar o medicamento vai resolver a minha compulsão alimentar, o que eu estou fazendo? Eu estou resolvendo momentaneamente aquela situação, porque o medicamento, ele inicialmente, ele vai surtir algum efeito na compulsão alimentar, porém ele vai perdendo eficácia ao longo do tempo. Então, se eu estou tomando medicamento, mas eu não estou fazendo a psicoterapia, eu não estou fazendo acompanhamento nutricional adequado, não com corta tudo, dietas, jejum, corta glúten, corta láctose, não é assim. É um acompanhamento voltado para o manejo dessa compulsão, né? O medicamento, ele vai perdendo o efeito a longo prazo. E aí, o que acontece? Vai chegar um momento que o medicamento, ele não faz mais efeito. E aí, a gente não fez a psicoterapia, a gente não fez o acompanhamento nutricional, o que acontece? A gente vai tender a querer aumentar a dose do medicamento, porque na nossa cabeça, quando eu comecei a tomar, ele fez efeito, agora ele não faz efeito, eu vou tomar mais, vou aumentar a dose. E aí a gente parte para os efeitos colaterais disso, que são muitas vezes problemas cardíacos e principalmente, gente, o efeito rebote. Porque o que vai acontecer? Quando a gente tá tomando medicamento, ele perde o efeito, aí eu aumento a dose, tenho efeitos físicos, cardíacos, enfim, e tenho que suspender esse medicamento, é como quando a gente pega um elástico e vai esticando, 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 esticando lentamente, e ele fica aqui, esticado, tenso. A partir do momento em que uma ponta é solta, ele vai com toda a força até o outro lado. Esse é o efeito rebote do medicamento. Então, a gente começa a tomar o medicamento para controlar a compulsão alimentar, a gente vai esticando, 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 esticando aquele elástico, chega num momento que não dá para esticar mais, já está tensionado demais, a gente já está tomando medicamento demais, ou ele não está mais surtindo efeito. Aí a gente vai ter que suspender. O que acontece? Bum! Efeito rebote da compulsão alimentar. Por quê? Porque eu não fiz a psicoterapia, eu não fiz o acompanhamento nutricional. Então, quando eu tiro o medicamento que está resolvendo, entre aspas, a compulsão naquele momento, eu fico totalmente sem chão, eu fico sem saber agir, eu fico sem saber o que fazer e eu me torno dependente do medicamento. Só que o medicamento vai perder efeito. Você pode trocar o medicamento, você pode mudar, você pode associar, mas vai perder efeito em algum momento. Não tem como passar o resto da vida tomando medicamento. Então é importante saber que, às vezes, a farmacoterapia ela vai ser necessária, sim, só que ela vai ser muito mais otimizada se a gente fizer o tratamento da psicoterapia, da nutrição associados. Porque em algum momento eu vou precisar parar de tomar a medicação. E nesse momento eu já consigo lidar com aquilo sozinha, tá? Então é importante a gente ter esse contexto, é importante a gente ter essa consciência sobre a compulsão alimentar, tá? Que não é só autocontrole, que não é ter vergonha na cara, que não é parar de comer, é buscar o tratamento. Porque é um transtorno que precisa desse acompanhamento, que precisa dessa ajuda. E também a gente, caso alguém aqui que esteja assistindo já julgou alguém que vivesse em compulsão alimentar, não faça isso. Porque a pessoa que vive com a compulsão alimentar, eu sei porque eu já vivi isso,
ela é a pessoa que mais se julga, ela é a pessoa que mais se frustra, ela é a pessoa que mais quer mudar, só que ela não consegue, porque a compulsão alimentar não deixa, não é tão simples assim. Então não julgue nunca alguém que está passando por um momento de compulsão. Busque estender a mão para ajudar, se isso for viável, tá? Mas jamais julgue, porque a pessoa que está passando por aquilo, ela é a que mais quer resolver. Mas não é tão simples, ela não consegue, tá? E aí tem uma coisa importante que eu quero trazer também. Às vezes acontece uma confusão entre a compulsão alimentar, que eu já expliquei para vocês que é um transtorno alimentar, com exagero alimentar, com exagero de consumo de comida, de alimentos, de calorias. Então, às vezes a gente come exageradamente, mas não é compulsivo. E qual a diferença disso? Então, o exagero, ele vai ter uma relação com o comer inconsciente. O que é o comer inconsciente? É quando eu estou me alimentando, quando eu estou fazendo uma refeição, seja qual for, e eu estou fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Mexendo no celular, assistindo televisão, respondendo alguém, tentando resolver um problema, ou preocupado com algum problema que está por vir, que aconteceu, e eu não consigo prestar atenção naquela comida que eu tenho ali na minha frente naquele momento. Tem relação também com comer muito rápido, sem mastigar, sem apreciar o alimento. Né? Então, o comer inconsciente ele passa por isso, pelo comer rápido, pelo fazer outras coisas naquele mesmo momento em que eu estou me alimentando e não conseguir dar atenção para a refeição. Né? Isso vai levar, né? Vai nos fazer acabar comendo mais do que a gente precisa. Então, quando eu não estou presente, quando eu não presto atenção naquela minha alimentação, quando eu como muito rápido, quando eu até estou acompanhada de pessoas que não são aquelas companhias mais agradáveis que a gente gostaria para aquele momento, a gente acaba comendo mais, né? E aí a gente está exagerando, a gente está comendo mais do que a gente precisa. E o exagero, olha só uma diferença interessante, tá? No exagero, no comer exageradamente, vai acontecer isso no dia a dia, tá? Vai acontecendo no dia a dia, vai acontecendo lá naquelas beliscadinhas que eu dei, vai acontecendo numa repetição que eu fiz, no modo automático. Sabe aquela coisa, comi nem percebi, mas tá, tudo bem, comi não percebi. Quando a gente vai numa festa, a gente acaba comendo mais, porque tá gostoso, porque é o momento e tal. Num jantar, quando a gente sai com os amigos, as mulheres no período da TPM, os homens quando estão sob estresse, né, agudo, estresse crônico também, as tais das jacadas no final de semana, isso tudo vai ter a ver com o comer exagerado, tá? Que tem a relação com o comer inconsciente também. Então a gente acaba no comer exagerado comendo demais naquele momento específico. Do fim de semana, do encontro, do evento, na beliscada, na repetição, tá? E isso pode acontecer no dia a dia, né? E a gente não se dá conta disso, mas consegue perceber que tá, comi demais hoje, chega, né? Ou numa determinada refeição, poxa, eu já comi, já repeti 2 vezes, eu ainda tenho vontade de comer mais, mas não, já chega, nossa, já exagerei. Então a gente consegue ter esse pensamento, a gente consegue ter essa conversa consigo mesmo. O exagero, ele acaba acontecendo em momentos específicos e muitas vezes à noite. Sabe quando a gente tem aquela que a gente come muito de noite, a gente come, quando chega em casa, belisca aqui, belisca ali, belisca lá. Geralmente isso vai ser exagero se concentra mais no período da noite. A compulsão, ela pode acontecer em qualquer momento. Então eu posso estar lá no meio da tarde e simplesmente começar a comer, e num intervalo de tempo curto, por exemplo, de 2 horas, comer muito. O que é isso, comer muito? É devorar um pote de sorvete, é devorar 2, 3 barras de chocolate, mais 4, 5 pedaços de bolo, mais um refrigerante, mais um leite, mais algum salgado. Então é muita comida mesmo, tá? Num curto intervalo de tempo. E a pessoa não consegue, na hora que tá comendo, na hora que tá passando por aquilo ali, ela não consegue dizer já chega. Ela só consegue parar quando literalmente não cabe mais. Não cabe mais, fica com mal-estar físico, fica com vontade de vomitar, fica se sentindo muito fisicamente desconfortável, tá?
Então vocês conseguem entender um pouquinho da diferença do que é comer exageradamente, daquilo que é compulsão alimentar? Às vezes o comer de noite é compulsão, só que exige um diagnóstico muito detalhado disso tudo, tá, gente? Não se autodiagnostiquem compulsivos ou comedores exagerados. Precisa de um profissional ajudando a entender, tá? Então, uma outra diferença entre compulsão e comer exagerado, caso ainda tenha dúvidas, é que na compulsão, a pessoa compulsiva, ela pensa obsessivamente, excessivamente em comida. As coisas giram em torno da comida. Ela tá trabalhando, ela tá pensando em comida. Ela tá sem fazer nada, ela tá pensando em comida. Ela tá com alguém, ela tá pensando em comida. Ela pensa em comida o tempo todo. Ela tá perto da hora de ir pra casa, ela já tá matutando. Eu vou passar na padaria, eu vou pegar isso. Eu vou passar no supermercado, eu vou pegar aquilo, aquela bolacha, aquele chocolate. Ela já tá estruturando aquilo tudo que ela vai comer, e a comida, ela é algo muito central na vida da pessoa compulsiva, tá? E não é só comer mais de vez em quando. Isso é exagero. O compulsivo, ele fica preso nessa relação com a comida. Ele não consegue sair, né? A comida domina, a comida manda na vida, na rotina da pessoa que come, que porta, né, o transtorno da compulsão alimentar periódica. Então, eu acho que essa confusão de exagero e de compulsão, ela surgiu nesses 2 últimos anos também, com a pandemia, com o isolamento, e a gente acabou colocando tudo no mesmo saco. Porque durante a pandemia e o isolamento, o que aconteceu? A comida, primeiro que a comida, ela sempre foi algo assim, que é uma válvula de escape para muitas pessoas e vai continuar sendo, tá? E nesse período, muitas pessoas acabaram buscando a comida, que não faziam isso antes, como uma válvula de escape também. E isso tomou uma dimensão muito grande no período da pandemia, no período do isolamento. Porque nessa época, muita gente começou a comer muito mais do que antes. Faz sentido isso para vocês? Né? Então, acabou que se desenvolveu um comer emocional, né, nesse período da pandemia. E esse comer emocional, ele cria um relacionamento diferente com o alimento, um relacionamento até dependente do alimento, né, com a comida. E nessa confusão a gente acabou chamando isso de compulsão alimentar. Mas nem todo mundo desenvolveu compulsão na pandemia. Muitas pessoas desenvolveram o exagero, o comer exagerado. E os efeitos disso ainda se mantêm, né, gente? Quantas pessoas ganharam muito peso no período da pandemia e não conseguiram mais recuperar isso, né? Que continuam até hoje, assim, nessa lida, nessa busca por perder o peso ganho durante o período da pandemia. E quanto mais a gente demora para buscar a solução, mais difícil vai ficando. E o que eu quero trazer para vocês, gente, falando sobre essa diferença entre compulsão e exagero, é que entender o seu caso, se você realmente passa pelo transtorno da compulsão alimentar periódica ou se você come exageradamente, vai fazer com que você consiga buscar o tratamento adequado para o seu caso. Porque são tratamentos diferentes para o comer exagerado e para o transtorno da compulsão alimentar. E principalmente, gente, tá? Se for o caso da compulsão, né? Se você acha que as suas características, pelo que eu fui explicando até aqui, fazem sentido, né? E você pense que talvez realmente você esteja passando, tenha o transtorno da compulsão alimentar, cuidado ao tentar fazer um tratamento para isso sozinho. Por que que eu falo cuidado? Porque a gente vai achar, tá, que tem que fazer uma dieta para resolver. Tô falando de um transtorno alimentar, transtorno da compulsão alimentar. Quando a gente tenta resolver isso sozinhos, a gente vai pensar que fazer uma dieta vai resolver. A gente vai pensar
que tem que controlar, que tem que dar um jeito, que tem que ter força de vontade, que eu vou fazer um jejum, que vai dar certo. E, gente, não vai ser assim tão simples. Você vai ter dificuldade, sim, de conseguir sozinho, porque isso é um transtorno e não é preguiça. É transtorno, não é preguiça. Não é tão fácil assim se autocontrolar na compulsão alimentar. Lembra? Existem muitos fatores envolvidos no desenvolvimento desse transtorno. Não é assim, eu vou me controlar agora e ponto final. Não. E aí você vai ter dificuldade e na dificuldade, se você estiver tentando fazer isso sozinho, você vai acabar se frustrando. Porque você vai achar que não é capaz, que não consegue, que não é pra você e acaba desistindo. E aí vem de novo o efeito rebote, que eu expliquei antes. Nessa desistência, a compulsão ela vai voltar com toda a força para sua vida. E talvez você tenha mais episódios mais intensos, se sinta ainda pior, se sinta ainda mais culpada e vai ser mais difícil conseguir sair disso. E tem como sair, tá? Como fazer para sair disso? Como fazer para sair do ciclo do transtorno da compulsão alimentar, tá? Primeiro, gente, conscientizar-se sobre que é necessário um tratamento, que não dá para tentar resolver isso sozinho, tá? Exige sim um tratamento que, como eu expliquei para vocês, é multidisciplinar, que às vezes vai ter medicamento, farmacoterapia, às vezes não. Vai exigir a psicoterapia, vai exigir um acompanhamento nutricional adequado, não focado em dietas e restrições, tá? Então, a primeira coisa é essa, conscientizar-se de que exige tratamento. E a segunda coisa é, busque ajuda profissional. Não fica pedindo dica pra vizinha, não fica pedindo dica pra quem não sabe, tá? Daqui a pouco, mas a minha amiga, ela passou por isso e ela conseguiu. Tá, mas era transtorno da compulsão alimentar? Ou era o comer exagerado? E quais eram os gatilhos dela? Vão ser diferentes dos seus. Então, na compulsão alimentar, a gente precisa tratar os gatilhos. Então, se para a amiga deu certo, talvez ela tenha conseguido tratar os gatilhos dela, mas isso é interno, isso é individual. Por mais que exista uma mesma situação que tenha ocasionado, a maneira como você lidou com aquilo deixou algum reflexo em você. E é isso que precisa ser tratado. Tá? Então não dá para fazer só simplesmente o mesmo que a amiga fez e achar que vai dar certo. Isso também vai levar a um ciclo talvez de frustração, né? Terceiro ponto, estejam dispostos a enfrentar isso, estejam dispostos a encarar isso com seriedade, responsabilidade e comprometimento. Sem desistir, tá? Desse processo no meio do caminho. Porque o tratamento da compulsão alimentar a gente pode comparar com uma plantinha, tá? Pra gente ver a plantinha, ela lá crescida, grande, florida, não foi necessário primeiro que a gente preparasse a terra. Depois de preparar a terra, a gente colocou a semente lá da plantinha. E aí a gente foi regando, a gente foi adubando, a gente esperou, a gente cuidou. E aí a planta começa a florescer e crescer, enfim, se desenvolver. Então, em todo tratamento, seja na compulsão alimentar, seja no emagrecimento, é assim também. Existe todo um preparo, aí a gente vai plantando as sementes, vai regando essas sementes, vai adubando os pensamentos, as ações, os comportamentos, até que um dia você se torne uma plantinha crescida que consiga lidar com aquele contexto, com aquela situação melhor, sozinha, tá? Ou com um acompanhamento mais intervalado, mais distante, você vai tendo autonomia. O problema é que a gente entra nesses processos de emagrecimento, por exemplo, ou do tratamento da compulsão alimentar, acreditando que em 1 ou 2 consultas, em 1 ou 2 meses a gente resolve. E não é. Então, quando a gente não está disposto, preparado para encarar, para enfrentar isso com seriedade, comprometimento e responsabilidade, a gente vai desistir. E aí não resolveu. E a gente, de novo, desacredita de si mesmo. E aí vem aquele ciclo do efeito rebote, que coloca a gente na compulsão alimentar de novo, de uma forma muito mais intensa. Então, o 4 ponto, assim, para também
dar a virada de chave, assim, e resolver a questão da compulsão alimentar, também do emagrecimento, porque o ganho de peso é um dos efeitos, né, da compulsão, dos comportamentos alimentares compulsivos. Tenha clareza, gente, de que a gente coloca empecilhos para começar. Então, tente não colocar empecilhos para dar o primeiro passo. E eu falo isso porque conscientemente eu sei que você quer fazer isso, que você quer dar esses passos, que você quer resolver a sua compulsão alimentar, que você quer resolver o comer exagerado também. Só que inconscientemente você é induzido a não dar esse passo, a não fazer isso. Lembra que eu falei lá que o tratamento da compulsão ele vai muito além do autocontrole, que não é preguiça? A gente é induzido inconscientemente a não dar o primeiro passo, a não agir. Porque a gente começa a pensar, não vai dar, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não adianta, eu não consigo mesmo, já tentei tantas vezes. Na verdade, tentou, começou e não finalizou o programa, o processo, o tratamento. Então, realmente não vai ter resultado efetivo, né? Então, já tentei de tudo, não é pra mim. Isso são empecilhos que o nosso inconsciente vai trazendo. E aí, realmente, a gente não dá o primeiro passo. Sabe por quê? Porque lá no meu inconsciente eu acho que eu não tenho dinheiro. E, na verdade, eu tô gastando com um monte de outras coisas inúteis, fúteis, desnecessárias, ao invés de investir no meu tratamento, no meu acompanhamento. Eu não tenho tempo. Na verdade, a gente muitas vezes não tá usando o nosso tempo em prol da nossa saúde, do nosso bem-estar, de tratar a nossa compulsão, de tratar o excesso de peso, obesidade, se esse for o caso. Principalmente a compulsão, que é o tema de hoje. Então eu fico ali rolando o celular, fico no Instagram, fico de boa no sofá um tempão, mas eu não tenho tempo. E às vezes, gente, a rotina realmente ela é lotada de tarefas, de coisas que a gente tem para fazer. Vale a pena dar uma revisada. Será que tudo isso mesmo eu preciso fazer todos os dias? Será que tudo isso aqui mesmo é importante? Será que isso tudo aqui também não está piorando a minha compulsão alimentar? Porque eu estou buscando descanso, relaxamento e conforto na comida justamente por causa dessa rotina e está intensificando os meus gatilhos compulsivos? Então, a gente precisa fazer uma parada e uma avaliação. Será que eu não tenho dinheiro ou não estou priorizando algumas coisas? Ou estou priorizando coisas que realmente não trazem tanto benefício para a minha vida? O quanto dói em você ser compulsivo e não ter esse controle. Porque você só vai conseguir dar o primeiro passo quando a dor de estar nessa situação for maior que a dor financeira, que o tempo que você vai precisar dedicar a isso. E eu falo isso com muita seriedade, gente, porque eu passei por isso. Eu entendo o que é ser compulsivo. E por isso que eu digo, quando eu encarei que eu precisava investir tempo e dinheiro nisso, aí sim eu consegui dar conta da tal da compulsão, porque sozinha eu não dava. Eu não tinha conhecimento suficiente para fazer aquilo sozinha e eu não precisava ter. Eu precisava era de ajuda. A gente não vai conseguir sempre resolver tudo sozinhas, embora é o que a gente queira. E é aquela coisa, quando a gente não dá o primeiro passo, né? O tempo vai passando e a situação vai ficando mais complicada. E quanto mais complicada, mais difícil vai ser o tempo entre o preparar a terra e semear e ver a plantinha crescida. Mais tempo vai demorar para o processo acontecer. Talvez mais vai exigir, né, de quem vai passar pelo processo. E é como se a gente fosse para o fundo do poço, assim. Então, quanto mais para o fundo do poço a gente vai, mais difícil vai acabar sendo de sair dele também, tá? Então, tem um pouco a ver com isso. E tentar tratar a compulsão alimentar sozinha o que a gente vai acabar fazendo. A gente vai ler alguma coisa na internet, vai assistir algum vídeo de dicas, faça isso e melhore a sua compulsão, né? Só que isso não vai ser um tratamento, tá? E pode até ajudar um pouco, mas não vai resolver a questão. É o exemplo que eu dei. Funcionou pra minha amiga. Tá, mas
a questão interna dela foi resolvida. Essa questão interna ela é diferente da sua. Os traumas internos de cada um são de cada um, porque vai ter a ver também como a gente lidou, como a gente significou tudo. E na compulsão alimentar tem situações emocionais envolvidas também, né? Então é tentar resolver sozinho, buscando dicas na internet, soluções assim milagrosas, é como tentar encher um balde com água se ele tiver furado. Então até vai ter um pouquinho de água no balde, né? De tanta gente insistir. Mas ele nunca vai encher, ele nunca vai ficar completo. Por quê? Porque o que precisa ser tratado é o buraquinho, precisa fechar aquele buraco para o balde encher. Né? Não adianta ficar enchendo água se o buraco está aberto. Então não adianta a gente ficar testando 1001 dicas se o que provoca de fato a compulsão, né, os gatilhos, não estiverem sendo tratados. E o manejo da compulsão dos episódios não estiverem sendo feitos também. Então, o recado assim que eu vim trazer nesse tema sobre a compulsão, né, gente, eu já tive muito medo de não conseguir resolver isso na minha história, na minha vida em relação à comida, em relação ao peso. E eu ainda preciso ficar atenta a isso, eu ainda preciso prestar atenção na compulsão, porque hoje às vezes eu como exageradamente em alguns momentos, como eu falei pra vocês lá no início, né, sobre o comer exagerado. Mas eu consegui compreender como que a compulsão agia na minha vida, por que ela existia, quando que ela aparecia e como eu, Gladys, conseguiria manejar essa compulsão. E não é fácil. Por isso que eu não julgo os meus pacientes que passam pela compulsão. Por isso que eu sei que exige um tratamento. Por isso que eu tenho empatia por isso. Não é fácil, mas não é impossível. A questão é a gente dar o primeiro passo e realmente investir nisso. Tempo, dinheiro, energia, que vai ter momentos que mesmo com terapia, mesmo com acompanhamento vai ser difícil. E é aí que a gente precisa persistir. Persistir continua. Ah, mas não tô vendo tanto resultado. Continua, você tá preparando a terra, você tá regando a planta. Você tá esperando, você tá dando o tempo daquilo acontecer. E eu acabei levando muitos anos tentando lidar com isso sozinha, por isso que eu sei que não é o caminho, não é a melhor possibilidade, tá? E com acompanhamento realmente vai ser muito mais rápido e muito mais positivo, tá? E aí vocês devem talvez estar se perguntando, e compulsão alimentar tem cura? Depende do que a gente entende por cura, né? Às vezes a gente atrela a cura a um entendimento de nunca mais acontecer nenhum episódio de comer exageradamente ou de compulsão. E não sei, tá? Talvez aí psicos possam me corrigir, psiquiatras me corrijam também, por favor. Eu acho que a cura da compulsão é mais aprender a manejar, né, encontrar as origens dessa compulsão, porque é um transtorno da compulsão alimentar, então existem origens, existem gatilhos ambientais, aos quais a gente é exposto, então vem disso também, existem gatilhos sociais, então é importante a gente entender isso, tá? Que precisa aprender a manejar essa compulsão e tratar com seriedade o assunto, tá? Assim como eu trato como profissional, como pessoa, como eu trato disso dentro da nutrição, do emagrecimento também, né? De compreender esses processos e de saber que não é assim tão simples como dizem, não é só uma questão de autocontrole, não. Então, gente, se algo que eu falei aqui, se há alguma coisa que eu falei aqui faz sentido pra você, se alguma coisa que eu falei aqui te fez pensar, bom, talvez eu precise de ajuda, talvez eu realmente precise lidar com isso, né? Eu acho que sozinha realmente vai ser mais difícil. Procurem, tá? Procurem ajuda, procurem orientação e compartilhem essa conversa com alguém. Sabe aquela amiga que você sabe que passa pela mesma situação compulsiva que você? Essa é a hora. Manda para ela, né? Para ela também conseguir identificar o que está acontecendo e ela também entender que existe sim um tratamento e que ela pode buscar essa ajuda, tá?
Gratidão por todos que estiveram aqui comigo e que estão comigo aqui nesse momento. E eu espero vocês nos meus próximos conteúdos ao vivo e gravados também. Um beijo e até mais!